A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo. Vamos dar início a uma série de leitura e meditação e comentários das Escrituras Sagradas. Vamos fazer isso sequencialmente, começando ali pelo Evangelho de Mateus e até as cartas paulinas. Então você já marca na sua agenda. Os nossos dias serão um compromisso marcado, não comigo, mas com o Senhor Jesus, para aprender mais das suas Escrituras Sagradas. Então você já marca na sua agenda, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Os períodos ficam ao seu critério, mas é muito importante que ao fazer esse período, 10 minutos no máximo, você separar do seu dia, você se resguarde num local onde você possa meditar. Se possível for um ambiente onde você não consegue ficar sozinho, você pode colocar o fone de ouvido, abrir a palavra do Senhor e acompanhar comigo, tudo para a glória e louvor do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Antes de começarmos a leitura, vamos fazer uma breve oração. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito, Pai. Senhor, agora, Pai, iremos meditar nas Tuas Escrituras, Senhor. Nos dá graça, Pai. Clareia o nosso entendimento e a nossa mente. E que nossos olhos não vejam somente com olhos humanos, mas com olhos espirituais. Espírito Santo, vem e nos dá clareza das Tuas Sagradas Escrituras. E nos revela aquilo que escondesse dos sábios e instruídos e desejas revelar aos pequeninos. Dá-nos graça, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e que em nossa fraqueza o Senhor receba glória para si e o Teu reino avance. No nome do Senhor Jesus, te oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém? Agora podemos começar. E vamos começar no Evangelho de Mateus. Então, iremos ler Mateus, capítulo 1 em diante. Uma breve observação antes de começarmos a leitura é que Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, e sim o de Marcos. Mas o Evangelho de Mateus é principalmente endereçado a judeus. E ele faz uma melhor ligação do que os outros evangelhos, do cumprimento das promessas do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, na nova aliança, através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Mateus é colocado como o primeiro sequencialmente. Amém? Vamos dar início então à leitura. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Vamos fazer uma breve pausa e meditar um pouco sobre isso. A descrição de Mateus, essa descrição da genealogia de Cristo, não foi deixada somente para simplesmente dizer nomes de pessoas que passaram e que eram descendentes. Não é apenas isso. Existe algo mais profundo no texto. Do versículo 1 ao versículo 6, o autor Mateus, através da inspiração pelo Espírito Santo, quer nos trazer à lembrança as promessas. Ele começa a citar as promessas, os grandes heróis da fé, os grandes homens da fé que deram início às promessas. Ele começa a citar Abraão, e lá em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 9, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus promete que de Abraão, da descendência de Abraão, todos os povos seriam abençoados. E essa promessa vem se cumprindo e indo de geração em geração. E essa promessa é cumprida
na pessoa de Jesus. Lá em Gálatas, Paulo nos relata em Gálatas no capítulo 3, no versículo 16. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então Deus já estava preanunciando a Abraão o Evangelho, que através da sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Somos abençoados através da pessoa de Jesus. Quando cremos e nos arrependemos e confiamos em Cristo e no seu sacrifício, somos abençoados por Deus. Somos chamados à aliança. Somos trazidos para a família de Deus e somos feitos seus filhos. Somos então participantes de suas promessas. E é muito interessante que do versículo 1 ao versículo 6, ele traz uma perspectiva da genealogia das promessas, das alianças, trazendo à memória a aliança que Deus fez com o povo de Israel e que essa aliança estava se cumprindo na pessoa de Jesus. Ele também cita, e é muito interessante, pessoas que eram a parte da aliança de Israel. Você vai ver lá no versículo 5, vai dizer: Salmão gerou de Raabe. Salmão gerou de Raabe. Raabe era uma cananeia que vivia ali nos muros de Jericó. Alguém que era parte, alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas então o Senhor atrás. E logo depois dela vem a geração Boaz. E Boaz conhece a Ruth, que era uma moabita, que também era distante da aliança, era parte da aliança de Deus. Mas o Senhor também atrás. Assim também nós éramos afastados da aliança. Nós éramos a parte da aliança, mas o Senhor nos trouxe. E através do sacrifício dele, somos participantes dessa nova aliança. Uma aliança feita com sangue do nosso Senhor Jesus. Então ele continua, depois do versículo 6, em que ele vai falar que Jessé gerou ao rei Davi, ele continua, leia comigo a continuação no versículo 7. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Então, do versículo 7, do versículo 6 até o versículo 11, ele traz uma nova perspectiva da genealogia. Primeiro, ele traz a perspectiva das promessas. As promessas feitas ao pai Abraão, ao pai da fé Abraão, aos heróis da fé, Jacó e tantos outros. As promessas feitas a eles se cumprem em Jesus. E agora ele traz que Jesus é o cumprimento das promessas, e não somente isso, mas ele também vem de uma descendência real. Ele é rei por descendência. O trono é a sua herança. Jesus é o rei eterno, mas ele estava anunciando isso a judeus que não criam. E ele agora traz a genealogia real dele. Mateus traz isso à memória dos judeus, essa descendência real de Jesus. E ele vai de Abraão até Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E depois Salomão, o homem sábio, mais rico do mundo. Mas depois começa a descer, porque a qualidade dos reis de Israel começa a decair por conta da desobediência, até chegar a Jeconias, que foi o último rei de Israel antes do exílio na Babilônia. Então depois de Jeconias vem a Babilônia e leva o povo cativo. Leva o povo para a Babilônia, sitia Israel, destrói Israel. E parece que ali as promessas tinham acabado. E parece que ali tudo estava perdido. A promessa do Senhor parece que era impossível de acontecer naquele contexto. Mas a promessa que o Senhor fez, ela sempre se cumprirá no tempo determinado. O Senhor não falha em suas promessas. Ele é sempre fiel e verdadeiro. E ao que os nossos olhos é impossível, para o Senhor tudo é possível.
E às vezes também é assim em nossa vida. Parece que tudo está embaçado, parece que tudo está escuro, parece que as situações, os vendavais, as tribulações que vêm sobre a nossa vida, parece que as promessas não vão se cumprir, parece que o Senhor não está vendo, mas nada foge do seu controle. Você precisa ter fé, fé nas promessas, porque o nosso Deus é um Deus fiel e um Deus que ama o seu povo. É dito lá em Jeremias 22, assim diz o Senhor. Ele está falando aqui contra Jeconias, o último rei de Judá. Então é uma palavra do Senhor, uma palavra contra o rei Jeconias, por conta da sua desobediência, porque ele não obedeceu ao Senhor. Então é dito: registrai este como se não tivesse filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Descendência sanguínea de Jeconias, não haveria quem se sentasse ao trono. E através dessa palavra do Senhor contra Jeconias, parece que tudo estava perdido, parece que as promessas tinham falhado. Mas então, do versículo 12 até o versículo 16, ele nos traz uma outra perspectiva e nos mostra que o Senhor é o Senhor da história, que Ele que governa todas as coisas e nada foge do seu controle, e suas promessas são fiéis e verdadeiras. Então é dito, acompanhe comigo no versículo 12 em diante: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quando tudo parecia estar perdido, Deus é um Deus fiel às suas promessas. Ele é justo, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele havia prometido que todos os povos seriam abençoados através da descendência de Abraão. É dito que a descendência de Jeconias vinha até José. José, ele não é pai de sangue de Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, assim como veremos nos próximos versículos, e ele foi concebido de maneira sobrenatural através do Espírito Santo. Então ele pode se assentar. Ele vem de uma linhagem real através de Maria, através de Maria ele vem da descendência de Davi. Ele é descendente, ele é o cumprimento de todas as promessas. E é interessante que começa desde Abraão, das promessas, e vai subindo Jacó, Isaac, vai subindo Isaac, Jacó, e vai subindo até o rei Davi. E depois vai descendo, reis maus, reis desobedientes, e depois vai descendo até chegar num carpinteiro, no menor, no mais pequeno, do que não tinha importância, do local de uma região onde ninguém esperaria que viria o Messias. Mas o Senhor ama usar os pequenos. O seu nome é glorificado através dos pequenos. Ele sempre usou na história, e na maioria das vezes usou na história homens pequenos, homens que não tinham condições nenhuma, mas o Senhor é aquele que dá condições. Não importa o quanto você pense que é pequeno, o quanto você pense que é incapaz, mas nas mãos do Senhor você será capaz. Muito lindo ver o trabalhar do Senhor, como Ele usa as coisas pequenas para confundir os grandes, como aqueles que não têm capacidade nenhuma, o Senhor dá capacidade, o seu nome é glorificado. Por isso creia no Senhor, creia nas suas promessas, creia que Ele é poderoso para te usar, creia que Ele é poderoso para que as suas promessas venham se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua história. José era apenas um carpinteiro, e ele jamais pensaria que através da sua esposa Maria viria o Salvador. E ele foi um participante, mesmo não sendo pai de sangue de Jesus, ele foi importante na história.
e o Senhor o escolheu, e ele escolheu obedecer. Acompanhe comigo no versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. De Abraão até Davi, ele traz à lembrança as promessas de Deus. As promessas que foram feitas lá atrás ao povo de Israel. E que não somente ficou só para o povo de Israel, mas era uma promessa feita a todos os povos da terra. E que seriam abençoados todos os povos da terra, através da descendência de Abraão. Então, desde Davi até o exílio na Babilônia, que até Jeconias, ele traz a perspectiva da genealogia real, que Cristo é rei por descendência, e ele traz essa genealogia da realeza, dos reis. E desde o exílio na Babilônia, ou seja, depois que eles voltam, desde quando eles estão lá e voltam até Cristo, a linhagem messiânica. Ele traz a lembrança, a linhagem do Messias, as profecias do Messias que viriam, e todas elas se cumprem em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra e que possamos cada vez mais crer nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro. Confie em suas promessas, promessas feitas há anos, séculos atrás, elas se cumpriram. E assim também podemos crer que promessas feitas para o futuro, de uma vinda gloriosa de Jesus nas nuvens, ela irá se cumprir. Porque a Bíblia já relata, e é descrito aqui onde nós lemos, que Deus é fiel. Que Deus é fiel. Que possamos crer que mesmo sendo pequenos, Ele nos usa. Ele nos usa para a sua glória. Creia que não importa a situação, não importa o quão embaraçoso seja, ou quão as circunstâncias venham até nós para nos derrubar, o que foi dito por Deus, o que foi determinado por Deus, irá se cumprir. Não tema, mas confie. Que os irmãos fiquem com essa palavra e que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Amém.